Estamos começando aquela leitura analítica da Bíblia NAA, Nova Almeida Atualizada, e comparando com o texto no original hebraico. Terminamos o terceiro volume do Antigo Testamento, que inclui os profetas. Na Bíblia hebraica, os livros de Salmos, os poéticos, e Esdras, Neemias, Esther, Daniel, Lamentações e o livro das Crônicas estão no quarto volume, que são chamados de Os Escritos. E hoje, fazendo a leitura do Salmo 2, eu pude aqui ver uma mensagem muito interessante que fala da posição ou da vinda do Messias ocupando o trono em Sião, colocado ali pelo Pai, por Deus, o Senhor Yahvé, para reinar e botar ordem no mundo e banir as nações perversas e opositoras da verdade e de Deus para estabelecer o reino. Então, é interessante que ao ler eu pude ver aqui uma semelhança bastante evidente com a nossa realidade em nosso país. E depois eu quero fazer aqui uma leitura de paráfrase, comparando a nossa realidade e nosso presidente. Não que estou equiparando que o nosso presidente esteja na posição, possa ser equiparado com o Messias, se bem que ele é Messias também, né? Muito bem. Então vamos a essa exposição. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes falará. No seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados os que nele se refugiam. Agora vamos à paráfrase, comparando aqui a nossa nação e o nosso presidente. Por que se enfurecem os opositores e a esquerda imagina coisas vãs? Os políticos se levantaram e autoridades do judiciário conspiram contra o presidente, contra o ungido ou o eleito que ele colocou na presidência. Vamos romper os seus laços, a sua autoridade, e sacudir de nós o seu poder executivo. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, no tempo certo, ele agirá. E no seu furor deixará eles apavorados. O Senhor diz: eu constituí o presidente sobre o seu lugar no planalto. O presidente proclamará o decreto do Senhor, governará segundo a vontade do Senhor. Ele me disse, o Senhor disse,
para o presidente: você é meu filho, eu elegi você, eu coloquei você na presidência. Peça e eu lhe darei essa oposição para que a submeta dentro dos limites da Constituição. Com o poder da lei constitucional, você governará, quebrará a sua oposição e despedaçará todos os planos, destruirá todos os planos de oposição contra a nação. Agora, pois, ó oposição e esquerda, seja prudente, deixem-se advertir, vocês, juízes das altas cortes, sirvam o Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor, agradem, reconciliem com o presidente, para que não se irrite o Senhor e não pereçam no seu caminho, ou seja, nas suas posições, porque em breve ele acenderá a sua ira, pois felizes são todos os que no Senhor refugiam. Portanto, vemos aí essa comparação. Nós temos um presidente que está agindo sempre dentro dos parâmetros da Constituição. Como ele diz na linguagem esportiva, dentro das 4 linhas que ele está jogando. E todos conhecem isso, todos os meios de imprensa imparciais, honestos na informação, têm mostrado isso. E é reconhecido lá fora também, mas tem uma oposição perversas, que tem que haver oposição, porque não pode haver um governo monocrático, mas a oposição tem que ser justa, honesta, feita de maneira democrática. E aqui não, o que está acontecendo é todo um complô no poder judiciário, da esquerda em geral, e mesmo dentro do Congresso Nacional, de políticos, desde o começo do seu governo, impedindo ele de governar. É o presidente na história do país mais perseguido, mais caluniado, mais injuriado, que, no entanto, ele nunca agiu de maneira autoritária, tentando frear ou impedir ou cercear a liberdade da expressão e de imprensa. Essa é uma situação muito difícil. Mas o certo é que Deus está com a nação e com seu povo que ama a verdade, a fé em Cristo, na palavra de Deus. Todos os cristãos de todos os segmentos que estamos orando. E então, Deus, no momento certo, ele vai intervir da maneira dele. E ai daqueles que não se arrependerão antes desta hora, porque a intervenção de Deus muitas vezes é dolorosa, como fez com o faraó. Não estou falando do futuro, estou falando da nossa época, do nosso tempo. E esse governo, Deus estabeleceu ele para restaurar a nação. E esse projeto não será interrompido. O que será interrompido serão os projetos perversos de uma oposição anticristã, contra os valores morais, sociais de toda a nossa nação. Valores milenares que nós temos guardados, observados, construídos e preservados. Que Deus nos abençoe. Continuemos a orar, porque o Senhor, no tempo certo, ele vai agir. No momento ele está dando risada, está zombando desses ministros que se acham todo poderosos, né? Tomando decisões, interferindo no executivo, no legislativo, desrespeitando a independência e a harmonia dos poderes. Vamos lá. Fé no Senhor, porque os que confiam no Senhor jamais serão decepcionados.